Hoje nós vamos falar sobre os princípios da medicina integrativa e o lado científico dessas práticas, segundo a nova visão de evidência, de confirmação através de pesquisas. Então, dentro desses princípios da medicina integrativa, a saúde é vista como um bem-estar físico, mental, emocional, social, espiritual, que capacita a pessoa a estar engajada em sua vida. O médico, ele atua como um parceiro no processo de cura e na saúde. O paciente informado é parte do processo de decisão do plano de tratamento. As intervenções são dirigidas para tratar a doença, bem como assistir a pessoa como um todo, abordando todos os aspectos que influenciam o processo da doença e da cura. Os pacientes são orientados do ponto de vista nutricional através de alimentos individualizados e eles são considerados agentes fundamentais na promoção da sua própria saúde. O impacto das influências sociais no processo de adoecimento e na saúde é considerado e incluído no plano de tratamento. As influências ambientais no processo de cura e na saúde são abordadas, investigadas e consideradas no plano de tratamento. O plano de tratamento é compartilhado e integrado entre todos os profissionais de saúde envolvidos no acolhimento daquela pessoa. E cada paciente é desenvolvido em relação a um plano de tratamento individualizado baseado em suas demandas e necessidades. A promoção da saúde e a prevenção são enfatizadas no plano de tratamento e todas essas abordagens terapêuticas, profissionais de saúde e disciplinas são consideradas como um conjunto. As técnicas terapêuticas integrativas estão em alta. Hoje, se você entrar num hospital, para surpresa sua, você vai se deparar com uma plaquinha indicando o setor de atendimento em acupuntura, dedicado à prática do yoga, ou à prática de meditação ou hipnose. Essas chamadas técnicas alternativas ditas terapias complementares, estão chegando aos centros médicos de todo o mundo, seja no Brasil como em outros países, nos Estados Unidos, na Europa. E várias dessas técnicas, em grande quantidade, estão disponíveis no Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. A medicina integrativa ela faz parte das abordagens tradicionais, as chamadas medicinas brandas, que trabalham o corpo, a mente e o espírito. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos foi constituído um Centro Nacional de Medicina Complementar, cujo orçamento gira em torno de 120 milhões de dólares. Nesta modelo de atendimento, se verificou, para surpresa de nós que estamos na medicina integrativa, que houve um crescimento de 37% na procura de todas essas terapias nos Estados Unidos nos últimos anos, mostrando o tanto que o paciente gosta e tem resultados com essas técnicas. Principalmente a acupuntura, a fitoterapia, a homeopatia e as técnicas de cura integrativas, como reiki, shiatsu, etc. Então a demanda ela cresceu enormemente e a valorização dessas técnicas e a inclusão delas no plano de saúde dos países que eu estou me referindo. Essa estratégia de pesquisa, ela tem como missão melhorar
a qualidade em saúde e tornar essas práticas referências seguras para os pacientes. Então, a área de interesse para pesquisa é o corpo e a mente e os produtos naturais. E essa visão da evidência científica, ela informa ao público e aos construtores da política de saúde, incluindo os profissionais que prestam atendimento em medicina complementar, a garantia da efetividade dessas práticas. Então, a saúde baseada em evidências, que hoje está em moda, ela integra as melhores evidências de pesquisas científicas de qualidade com a habilidade clínica e a preferência do cliente. É a melhor evidência científica, é a experiência clínica individual do paciente e que inclui os valores, a cultura do próprio paciente e o expertise do profissional. Então, nós aliamos este conhecimento da experiência clínica, a capacidade de avaliar criticamente as melhores evidências disponíveis da pesquisa clínica e os resultados terapêuticos. A prática baseada em evidências, ela então tem como se fosse um triângulo, a experiência profissional, a expertise de quem presta atendimento, as características individuais do paciente e os melhores pesquisas disponíveis para aquelas condições que vão ser tratadas. Então, a medicina baseada e as terapias baseadas em evidências, ela tem o expertise clínico, as evidências científicas e o paciente. São 3 pilares de observação. E com isso você chega à preferência do paciente, à decisão clínica e os desfechos relevantes, os resultados que nós estamos buscando para a prevenção e a cura daquele paciente. A medicina baseada em evidências, ela se baseia no que nós chamamos a meta-análise e a randomização. Este é a cereja do bolo da pesquisa científica. Nós partimos de estudos com animais, com opinião de especialistas, com estudos in vitro, com relatos de casos clínicos, com séries de casos estudados e com os casos controles, seja duplo cego, triplo cego, e com a comparação com placebo. Nós temos os estudos transversais, nós temos um estudo de corte, nós temos ensaios clínicos pequenos, nós temos grandes ensaios clínicos, nós temos revisões sistemáticas, e aí nós chegamos ao ápice da pirâmide, que é a meta-análise, e as chamadas meta-revisões, que constituem o que nós chamamos ensaios clínicos randomizados. Então, nós escolhemos entre milhares de casos, centenas de amostragens para chegarmos à meta-análise e à randomização, que trazem confiabilidade na pesquisa. O que nós temos que diferenciar em relação à naturologia e às medicinas integrativas é que a medicina é uma arte, além de uma ciência. Então, é claro que os resultados vão depender da relação médico-paciente, da relação terapeuta-paciente, do ambiente onde você fez o trabalho, das condições ambientais, da energia do ambiente, dos fatores chamados inespecíficos, e que isso que vão trazer o que nós chamamos de resultados. Então, a pesquisa clínica não consegue, porque ela tem uma metodologia pragmática, ela não consegue abranger todos essas características, inclusive o efeito placebo do terapeuta e do médico, que é muito grande, e que muitas vezes chega a ser 20%, 30%, 40% do resultado do tratamento. A confiança que a pessoa tem naquele profissional.
Daí nós colocarmos esse questionamento em relação ao processo da meta-análise. E aqui a particularidade que as medicinas integrativas ou as práticas integrativas, elas são centradas na pessoa, elas concebem o ser como biopsicossocial espiritual, portanto é necessário um método de pesquisa centrado na pessoa, avaliando todas essas dimensões que nós citamos. Daí traz uma complexidade maior. E esses marcadores biopsicoespirituais são mais interessantes, como por exemplo, o bio seria, por exemplo, o cortisol, as endorfinas, a ocitocina. O psíquico seria os questionários, seria a avaliação da qualidade da ansiedade, a qualidade de vida da pessoa, os métodos qualitativos, a avaliação do discurso da pessoa, etc. E os testes que nós aplicamos. O social seria a avaliação social, o espiritual seria o questionário de resiliência, o questionário da espiritualidade, uma metodologia qualitativa que é feita diretamente com o paciente. A medicina complementar, ela refere-se a práticas não convencionais pela medicina dominante. Daí a compreensão dos termos da medicina complementar. Ela refere a práticas não convencionais utilizadas ao invés da medicina dominante. E nós chamamos medicina integrativa a utilização de todas as abordagens terapêuticas apropriadas, seja convencionais e alternativas, em um esquema que se concentra na relação terapêutica e no indivíduo como um todo. E aqui a diferença entre a medicina convencional e a medicina alternativa. A medicina convencional é baseada em evidências, ela procura, através de técnicas e pesquisas científicas, melhorar o tratamento. Ela utiliza antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, antipiréticos e outros medicamentos. Ela não é tradicional, ela é contemporânea, ela é relativamente recente e ela rejeita o efeito placebo. Já a medicina alternativa, ela sem validação científica, pode incluir práticas espirituais e metafísicas, tradições não europeias, técnicas novas de cura, entre outros. Engloba métodos e práticas utilizados em edição ou em vez do tratamento médico convencional. É tradicional, é um método antigo, milenar e que aceita o efeito placebo. Quanto à eficácia da medicina integrativa, criou-se em 92 um Instituto Nacional de Medicina Alternativa nos Estados Unidos e em 98 ele se transformou no Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa. E entre esses setores, esse grupo, que recebeu muito investimento dos Estados Unidos, ele troca com a medicina alopática. E há 3 tipos de sustentação para o tratamento da medicina complementar e alternativa. A eficácia dos resultados clínicos em ensaios clínicos controlados, considerados a evidência mais forte do uso clínico, a evidência de mecanismos de ação fisiológica estabelecido, por exemplo, modificação da atividade do ácido gama-aminobutírico no cérebro pela valeriana, embora essas evidências e o mecanismo de ação fisiológico validado não seja necessariamente uma indicação da eficácia em desfechos clínicos. O uso por períodos que variam de décadas a séculos, o que considera uma forma de evidência experimental, não é confiável. A dificuldade das pesquisas com a medicina complementar e alternativa é que os tratamentos não podem ser padronizados, por exemplo, há diferentes sistemas de acupuntura, o conteúdo das atividades biológicas os extratos das plantas que são utilizadas na prática de cura não são padronizados, os diagnósticos não podem ser padronizados,
Daí o uso de vários tratamentos na medicina tradicional chinesa, as ervas e os remédios homeopáticos também, baseiam-se em características individualizadas e únicas do paciente, em vez de ser uma doença ou distúrbio específico. O duplo cego ou cego em geral é impossível para avaliação nesses casos, pois os pacientes não podem ser cegos em relação à participação em uma meditação, por exemplo, e os praticantes de Reiki não podem ser cegos sobre a utilização ou não da energia para a cura. E os resultados são difíceis de ser padronizados. Em geral, não são específicos para o indivíduo, e o que dificulta a observação e a pesquisa. E os placebos são difíceis de ser estabelecidos, pois a identificação do elemento efetivo de um tratamento em medicina complementar pode ser difícil. Também na alternativa, por exemplo, a massagem, o componente específico poderia ser o toque. A área específica do corpo que é massageada, a técnica de massagem que é utilizada e o tempo gasto com o paciente. Muitos estudos sugerem que os efeitos do placebo são predominantemente subjetivos e estatísticos e não representam nenhuma autocura significativa. Daí nós estarmos colocando para vocês a individualidade das técnicas integrativas e a dificuldade delas em relação à pesquisa. Muito grato e até a próxima oportunidade.